Bem, amigos, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é o nosso boletim. Bom dia, trader, para a gente começar o dia sempre bem informado, com as principais notícias do mercado financeiro, para ter aí um excelente dia de negócios. Hoje, dia 30 de maio, terça-feira, são 8 horas e 55 minutos. Queria começar aqui pedindo a vocês, mais uma vez, se estiverem gostando aí do nosso trabalho, do nosso boletim, que deixem o seu like, que comentem, façam perguntas, deixem sugestões, mas principalmente também compartilhem com seus amigos para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível, tá certo? A gente agradece bastante. Como sempre, a gente começa o nosso boletim pelo noticiário internacional. Já vimos aí nesses dias, de ontem para cá, que os republicanos e democratas já chegaram a um acordo. Esse acordo deverá ser votado amanhã em relação à questão da extensão do teto da dívida. Isso faz com que a sessão hoje lá nos Estados Unidos, principalmente Nasdaq e S&P, seja uma sessão bastante positiva, porque somente hoje reflete aí o acordo na Bolsa, já que ontem foi Memorial Day, feriado por lá. Em contrapartida, o petróleo, somente o WTI, que é o petróleo referência lá nos Estados Unidos, em queda. Isso se deve ao fato de que, com essa elevação do teto da dívida, lógico, uma ampliação da possibilidade de gasto do governo americano, o Fed ele fica até mais à vontade para subir a taxa de juros na próxima reunião, agora no mês de junho, em mais 25 pontos base. Além disso, números de desaceleração da economia fazem com que o petróleo também venha caindo e devolvendo as altas das últimas semanas. Notícia boa veio da Espanha. A inflação foi divulgada lá, uma expectativa de 4,1% de alta, vindo de um número anterior de 4,4%, veio 3,2%. Isso foi bastante positivo, visto que a gente viu aí nos últimos dias notícias não tão boas, como dados econômicos da Alemanha, da Grã-Bretanha. E esse dado é um fiozinho de esperança para que a economia europeia não se estagne e a gente consiga retomar. É importante lembrar que esse cenário de inflação ao redor do mundo é o que preocupa todos os países, as principais economias do mundo nesse momento. Por aqui, a expectativa é justamente sobre a divulgação do IGPM. O IGPM é o índice de inflação divulgado pela Fundação Getúlio Vargas e que tem impacto principalmente o índice de referência para o reajuste dos aluguéis. A expectativa é que a gente tenha aí uma queda de 1,6% aproximadamente, e isso levaria à deflação nos últimos 12 meses acima de 4%, seria um dado bastante positivo. Ontem, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, em evento onde ele foi homenageado lá em Fortaleza, ele falou que a preocupação dele nesse momento se deve agora ficar voltada para os núcleos de inflação. A gente tem um índice de inflação caindo de maneira bastante significativa, mas volto a lembrar, já falei para vocês aqui, essa questão de núcleos são justamente aqueles itens que são mais resilientes. É o que a gente chama de inflação mais dura, difícil de convergir esse índice. Então a atenção se volta para isso. Caso essa redução nas próximas divulgações, elas de fato venham a continuar refletindo a queda, mesmo que ainda desacelerada, a esperança de reverter essa taxa de juros, de a gente começar a ter um processo de um ciclo de queda, isso pode se aproximar. Importante também, ele ressaltou no evento de ontem que o mundo passa por uma crise inflacionária e que, nesse momento, o Brasil tem dados mais positivos do que economias muito mais estruturadas. Isso se deve ao fato, justamente, de que o Brasil tomou a iniciativa de elevar os juros antes de todo o mundo. Bom, na sessão de ontem, o Ibovespa fechou com queda de 0,52, destaques positivos para a alta da CVC, 3,69%, Cogna 3,26%. Ontem foi uma sessão, importante lembrar, de baixíssima liquidez em função do feriado americano, e isso fez com que os destaques de alta fossem justamente ações que normalmente têm baixa relevância, são papéis que são mais especulativos, vamos assim dizer. Só para a gente entender isso, fechando o top 5 aí, a gente teve EZTEC, Melius, que é Cash Trace, e IRB. Na ponta negativa, Vibra caiu 3,91% e Brasil Foods 3,29%, afetada bastante aí também em relação à questão da crise
da gripe aviária. O dólar fechou em alta de 0,38%, cotado a 0,21. No calendário de hoje, nós temos, como eu já falei, o IGPM agora por volta das 9h30. Nos Estados Unidos, nós vamos ter a divulgação dos dados de confiança do consumidor. E no final do dia, para a gente aqui, início do pregão da sessão lá no Oriente, lá na China, nós vamos ter a divulgação do PMI industrial. Commodities. Nesse momento, nós temos minério de ferro já fechou lá na China, tivemos um fechamento em alta de 0,63%. Petróleo Brent, nesse momento, mercado aberto, petróleo Brent cotado a menos 1,40%, já falamos que o petróleo estaria em queda. Moedas emergentes ao redor do mundo, destaque negativo continua para a lira turca, nesse momento praticamente 2% de queda, cotado a 20,395. E também destaque negativo, destaque positivo para a moeda mexicana, subindo aí 0,43. DXY, que é a cesta de moedas com maior ênfase em euro contra o dólar, o DXY caindo 0,23% nesse momento. Bolsas ao redor do mundo, mais uma vez destaque para a bolsa japonesa, o Nikkei voltou a renovar seu topo histórico, fechando a 0,30%. Aí tivemos Hong Kong fechado a 0,24% e Xangai 0,09% de alta. Bolsas na Europa, nesse momento, nós temos destaque aqui para a Bolsa de Frankfurt, alta de 0,48%, e a Bolsa de Madrid, alta de 0,55%. Futuros americanos, como eu já falei, Nasdaq sendo destaque, mais uma vez, uma alta de 0,28%. O S&P Futuro, 0,53% de alta. O EWZ, que é o nosso ETF que replica a Bolsa Brasileira lá fora, no pré-mercado, uma alta de 1,70%. Como eu falei, o mercado lá está fazendo um ajuste em relação ao dia de ontem, que foi feriado e ficou fechado. E por aqui, nós já temos nosso mercado futuro aberto, índice futuro, alta de 0,41% nesse momento, cotado a 111,355, e o dólar futuro abriu em queda 0,36%, cotado a 5,003. Importante lembrar, para quem opera contrato futuro, amanhã vence o contrato M. Vence o contrato M, então atenção, inclusive já devemos ter uma queda significativa na liquidez desse WDO M23, tá certo? Então é isso, pessoal, um grande abraço, desejo um ótimo dia de negócios a todos vocês. Como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.